mais uma sessão, a 26ª sessão ordinária de 13 de agosto de 2019. Registrar a presença do conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Josué, conselheiro Mário de Mello, os auditores Mário Filho, Alípio Filho, auditor Luiz Henrique, do procurador João Barroso, conselheiro Ari vai se atrasar 10 minutos, mas está chegando. Passamos à fase a expediente. Temos o memorando 42/2019 da Lavra do gabinete do conselheiro Ari Moutinho, informando a interrupção do usufruto de suas férias, com retorno na data de 13 de agosto de 2019, exercício de 2015, assegurado pela Portila, número 1169/2019. Memorando 209/2019 da Lavra do senhor Stanley Leite, secretário de Controle Externo do TCE, através do qual solicita alteração na composição das equipes que irão trabalhar com o sistema de fiscalização à distância nos municípios de Barreirinha e Tefé, na segunda etapa, especificadamente no que diz respeito ao deslocamento do servidor Roberto Carlos de Sá Miranda, lotado na Adicreia, saindo da comissão do município de Barreirinha para o município de Tefé, com a finalidade de equilibrar a capacidade fiscalizatória deste tribunal. Esta presidência vota pela aprovação da solicitação. Coloco o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Cabral. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com Vossa Excelência. Conselheiro Érico. De acordo. Conselheiro Josué. Conselheiro Mário de Mello. De acordo, presidente. Aprovada a solicitação. Passando à parte de indicações e propostas. Senhora Presidente, só para fazer um registro, estive recentemente em Maceió, ministrando uma palestra na área de controle ambiental, por conta de solicitação daquele tribunal que começa o processo de implantação do sistema de controle ambiental interno no Tribunal de Contas. Um evento bastante concorrido, onde haviam procuradores do Ministério Público Estadual, promotores, desembargadores, enfim, servidores, conselheiros, procuradores do Tribunal de Contas de Alagoas. E o que eu quero destacar foi duas visitas técnicas que nós fizemos em 2 aterros sanitários, um em Maceió, outro numa cidade próxima, a 30 quilômetros, Pilar, chamada Pilar. Veja bem, o estado de Alagoas é um estado teoricamente muito mais pobre, teoricamente, do que o Amazonas, e nos mais de 100 municípios não há nenhum lixão a céu aberto. O que, para mim, a notícia que foi dada, deu de um lado muita satisfação, do outro lado vergonha, porque nós aqui no Amazonas temos dezenas de lixões a céu aberto. E na visita técnica que fiz, um dos aterros, que são aterros, esse da cidade de Pilar, funcionando, eu diria que numa condição extremamente boa do ponto de vista do princípio que são os aterros sanitários. O de Maceió com pequenas falhas foram observadas, mas principalmente na questão da lagoa de decantação, dos efluentes, notadamente o chorume, o que não ocorre no outro de Pilar, porque tem um processo de filtragem de uma máquina alemã, que é controlada inclusive da Alemanha, porque é a fábrica que fornece essa máquina, e que nos deu a certeza de que nós podemos fazer isso aqui no estado do Amazonas, conselheiro Ari. E, conselheiro Érico, nós, enquanto membros do Tribunal de Contas, precisamos entender essa questão como uma questão de saúde pública gravíssima, porque esvai-se muito recurso por conta da infiltração do chorume no lençol freático, que é extremamente danoso à saúde pública, e nós somos vítimas em potencial, conselheiro Júlio Cabral. E, conselheiro Josué, conselheiro Mário, eu fiquei satisfeito por ser seu estado. Ao mesmo tempo, ao elogiar, se não tem 100% das condições,
mas os mais de 100 municípios do estado de Alagoas não usam mais lixões a céu aberto. Obviamente ainda tem a área que foi degradada, que precisa ser recuperada, e isso serve como exemplo, porque nós aqui na região amazônica poderíamos disponibilizar do Fundo da Amazônia com projetos específicos para acabar com os lixões a céu aberto do interior do estado, que produz muita doença. Nós comemos peixe, esses peixes são contamináveis por esse processo, infelizmente, de infiltração no lençol freático. Eu farei uma visita técnica aqui ao lixão de Parintins essa semana, na sexta-feira, exatamente pelo levantamento que temos feito, como tenho ido a vários outros, e numa espécie de monitoramento para que possa servir de embasamento para um relatório futuro e para uma sugestão de medida a ser adotada, já que nós podemos ajudar na governança e sugerir para que nós possamos efetivamente dar solução a esse problema, tal qual a Alagoas está fazendo. Em um estado pequeno, cento e poucos municípios, e que hoje tem, pelo sistema de consórcio, que infelizmente não podemos adotar aqui no estado do Amazonas, pelas distâncias e pelas dimensões continentais que nós possuímos, mas que sirva de exemplo. E, para nossa satisfação, a audiência foi extremamente positiva e deu uma repercussão grande lá na imprensa local. E eu aqui quero fazer um apelo a todos os conselheiros que nós possamos efetivamente cuidar dessa questão, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão econômica, é uma questão de repercussões, obviamente, dentro da esfera ambiental, mas que isso possa ser dado como uma missão do tribunal para que a governança possa ser atingida, os seus objetivos, quando o tribunal pode propor, quando faz nas suas recomendações, propor soluções para os diversos problemas do Estado. Só para deixar registrado, e Vossa Excelência tem um ofício aí que vai fazer a leitura agora de uma reunião do Fórum de Logística Reversa que nós temos aqui no Amazonas, que estão envolvidos o Tribunal de Contas do Amazonas, o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, organismos como a SUFRAMA, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, enfim, todos os órgãos ambientais estão envolvidos, e essa reunião tem sido feita sistematicamente na SUFRAMA, mas houve uma decisão colegiada de que nós faríamos depois em outras instituições que estão participando, Tribunal dos Contas do Estado do Amazonas, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. E assim eu quero fazer esse registro para que nós possamos deixar consolidada a nossa posição relativamente a essa questão de controle ambiental preventivo aqui na nossa instituição. Conselheiro Júlio Cabral. Excelência, ao analisar a medida cautelar suscitada nos autos do processo número 574 de 2019 pela empresa Bioquali Comércio de Produtos Hospitalares, em face do pregão eletrônico para registro de preços número 041 de 2019, entendi por meio a cautelar, concedendo prazo à Comissão Geral de Licitação e à Central de Medicamento do Amazonas para apresentar documentos e justificativas. E, ao mesmo tempo, declarar meu impedimento no processo do conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho, de número 157 de 2013. Conselheiro Érico. Senhora Presidente, inicialmente, meu bom dia a todas as senhoras e a todos os senhores presentes, e, em especial, hoje, eu gostaria de cumprimentar a doutora Paula Valério, em nome de todos os advogados que se encontram presentes, em nome de todos os advogados, em decorrência do dia 11 de agosto passado, que é a data dedicada aos advogados. Nobre classe essencial à justiça, e que cada vez mais está presente, ainda bem, dentro do Tribunal de Contas, aperfeiçoando a atividade do nosso tribunal. Mas, ao cumprimentar
a todos. Eu, na realidade, peço licença primeiro para lembrar que no próximo dia 23, 22 e 23 de agosto, semana que vem, nós realizaremos aqui no Tribunal de Contas o nosso 3º Simpósio Nacional de Ouvidorias. Esse simpósio já está na sua 3ª edição, começou quando era ouvidor o conselheiro Mário de Mello. Feliz iniciativa que eu tenho o enorme prazer de dar continuidade e já estamos no 3º ano. Esse simpósio, neste caso, falará da ouvidoria contemporânea, matérias relacionadas à governança, cidadania e inovação, e contará com palestrantes importantes, como o doutor Márcio André Cavalcante, juiz federal aqui em Manaus, a doutora Mona Lisa, superintendente da CGU no Amazonas, o doutor Valmir Dias, ouvidor-geral da União, Gilberto Valer Júnior, corregedor-geral da União, a participação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará através do seu ouvidor, fora ainda servidores da Controladoria Geral da União, da Controladoria Geral do Estado, da Universidade Federal do Amazonas, da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa própria ouvidoria e também do ouvidor-geral da União adjunto, além de advogados especializados em ouvidoria, compliance, governança, como o doutor Daniel Lança e o doutor Rodrigo Pironte, fora outros aqui, como o doutor Marco Aurélio Choi, presidente da OAB, além de procuradores da República. Será uma excelente oportunidade para nós discutirmos, para conversarmos sobre esse importante canal que existe e liga a sociedade aos órgãos de controle, no nosso caso especificamente, ao controle externo da administração pública, as novas modalidades de contato da sociedade para concretizar aquilo que eu penso ser o grande controle do futuro, que é o controle social, o controle realizado diretamente pela sociedade. Então é um convite que eu faço, já está sendo distribuído, se já não foi, vai ser distribuído a todos os senhores conselheiros, auditores, procuradores do tribunal e a toda a sociedade de uma forma geral. Eu aproveito ainda e peço a paciência por mais alguns minutos de vossas excelências para, nessa ocasião, dizer um pouco sobre a atividade da ouvidoria neste período em que me encontro à frente dela. De 1º de janeiro de 2018 a 31 de julho, portanto, 18 meses. Não é? E nesses 18 meses, nós tivemos 822 manifestações recebidas das mais variadas formas, desde aplicativo de celular até mesmo a tradicional correspondência escrita, embora hoje em dia quase inexpressiva. Dessas 822 manifestações, apenas 4 foram feitas. E o que nos faz exatamente remeter ao que nós vamos discutir, que é a questão da inovação. Nós precisamos, evidentemente, perceber que o mundo, de fato, mudou completamente, sobretudo no que diz respeito a essa comunicação da sociedade com a administração pública, e notadamente com os órgãos de controle, e nós temos que nos adaptar cada dia mais a essas novas perspectivas, essas novas modalidades de comunicação. Né? Dessas 822, 302 foram feitas através do nosso sítio eletrônico, 190 através de e-mail e 121 através do aplicativo de celular. Então, é totalmente eletrônica a demanda hoje em dia. Praticamente não há mais o contato pessoal, não há mais a correspondência escrita. É claro que eu tenho aqui um pequeno relatório, não vou cansar vossas excelências sobre isso, mas eu gostaria de frisar ainda que destas 822 manifestações, 328
são manifestações abertas. Quer dizer o seguinte, que o manifestante se identificou e permite que o nome conste da manifestação. 148 são sigilosas, quer dizer que o manifestante se identificou, mas pede que não seja identificado. E 172 são anônimas, o que é perfeitamente possível, porém, evidentemente, o tratamento dado a essas demandas é diferenciado, não é? Tendo em vista que são anônimas as demandas, nós temos o cuidado de adotar procedimentos preliminares de averiguação para só depois levar adiante, eventualmente, uma investigação mais formal por parte do Tribunal de Contas. E aqui eu tenho algumas outras informações, mas hoje eu vou ficar por aqui, lembrando que a ouvidoria, além desse simpósio que será realizado agora no mês de agosto, tem realizado durante o ano inteiro, e aqui gostaria de registrar e agradecer muito a colaboração da presidência do tribunal, todo o apoio que nós solicitamos tem sido dado, e nós realizamos durante esse período as chamadas rodas de cidadania, sobretudo nos municípios do interior, onde nós vamos diretamente ao município e ouvimos a população. Quer dizer, é uma espécie de ouvidoria ativa. A ouvidoria não espera a demanda e nós estamos atrás de informações e estamos incentivando as pessoas a fazerem as suas manifestações ao tribunal, sejam elas de que natureza forem, não é? E com isso nós já estivemos em Parintins, Benjamin Constant, Itacoatiara, Manacapuru, Careiro, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Tabatinga, Novo Airão, Manacapuru, Presidente Figueiredo e, por último, Tefé. Então, os principais municípios do estado do Amazonas, não é? E isso tem sido muito interessante. E também devo registrar que o Tribunal de Contas participa da rede de ouvidorias do estado do Amazonas, que hoje conta com 43 instituições. E essa rede de ouvidorias começou dentro do Tribunal de Contas. Quem começou a rede de ouvidorias e fez a rede de ouvidorias foi o Tribunal de Contas do Amazonas, e hoje nós temos 43 instituições ligadas da administração federal, estadual e municipais. E esta nossa rede de ouvidorias é uma das duas que participa da rede nacional de ouvidorias. Somente o estado de Pernambuco e o estado do Amazonas participam hoje da rede nacional de ouvidorias. E por fim, evidentemente, eu gostaria muito de agradecer a toda a equipe da ouvidoria. Nós temos ainda outros projetos, vou deixar para depois, mas agradecer a toda a equipe da ouvidoria nessa oportunidade, porque de fato quem tem feito tudo isso é a equipe da ouvidoria. Eu faço minimamente, apenas tento viabilizar os projetos junto à presidência do tribunal, o que eu nesse ponto tenho sido bem sucedido, porque tenho obtido com muita facilidade, e também viabilizar o contato eventualmente da ouvidoria, da equipe com órgãos externos, e de tal forma eu gostaria de registrar o trabalho magnífico da equipe da ouvidoria. Senhora presidente, me desculpe por ter me estendido muito, mas eu precisava fazer todo esse registro. Muito obrigado. Parabéns, conselheiro Érico, toda a sua equipe. Quando ele diz que não foi ele o responsável pelo trabalho, mas ele é o maestro, obviamente. Também quero parabenizar também a faixa que está lá na frente do tribunal. Ficou muito bom a propaganda. E aí nós podemos até copiar para o próximo evento aqui do tribunal. Não tem quem não olhe quando passa na frente do tribunal. Ficou muito bonita realmente. Então, parabéns pelo trabalho, que fique registrado. E quem ganha com isso é o tribunal e a sociedade. Comunicar ao tribunal e pedir permissão para... Eu tenho aqui um ofício do conselheiro Júlio Pinheiro pedindo a disponibilização do auditório deste Tribunal de Contas para a realização da 3ª reunião do Fórum Amazonense sobre Logística Reversa no dia 29/8, de 9 às 12 horas. Gostaria da permissão do tribunal
Conselheiro Júlio Cabral. A senhora permite? Sim. Pronto. Lhe acompanho. Conselheiro Júlio Pinheiro é o autor. Conselheiro Érico. De acordo. Conselheiro Ari. Pleno acordo, Conselheiro Excelência. Mário de De Mello. acordo, presidente. Então, fica disponibilizado o auditório assim. Ainda indicações de Só para propostas. registrar, presidente, eventualmente nós podemos estender nesse horário. Está 9 às 12 aí, mas eventualmente podemos estender em função das discussões, para ficar Certo. bem claro. Primeiro, cumprimento-te, Júlio Pinheiro, pelo teu trabalho, inclusive investigativo, de copiar modelos de implantá-lo. Mas, ao nobre conselheiro Érico, a minha palavra hoje, num resumo de tudo que ele disse. A ouvidoria coordenada e comandada e maestrada por Vossa Excelência tornou-se as ouvidorias ouvindo-se entre si. Eu já participei de uma reunião com a série de ouvidores, inclusive no Tribunal de Justiça aqui, na nossa sala de recepção do auditório. Vossa Excelência já conseguiu abraçar o Estado como um todo. Abraça-se a Pernambuco e agora o abraço vai a todo o território nacional. Eu tenho certeza que a dimensão do fato terá repercussões que continuarão a prosperar as ouvidorias, porque o importante de tudo é que elas estão ouvindo-se entre si, e aí você tem os problemas resumidos num, e a solução é inteligentíssima, como de sempre, conselheiro Érico. Ainda indicações de propostas. Também. Na Não, oportunidade. conselheiro Mário de Mello. Só seguindo a mesma linha, presidente, e o nosso querido conselheiro Érico, não é por menos, ele é brilhante, é inteligentíssimo, tem força, vontade e foco. E está de parabéns à sociedade amazonense, está de parabéns ao Tribunal de Contas, por esse brilhante trabalho que o nosso querido Érico vem realizando. Principalmente, Érico, quero fazer um registro que eu achei sensacional, essa linha das rodas da cidadania. Eu acho isso uma coisa sensacional. E quero parabenizar o nobre amigo e dizer a todos que da importância da ouvidoria hoje, não só em toda a rede de controle, né, mas acima de tudo para a sociedade. Senhor presidente, muito obrigado. Eu me associo às manifestações do conselheiro Mário de Mello, me congratulando com o meu querido conselheiro Érico. Senhor presidente, só para conselheiro Érico, quais são os dias da 22 e 23. 22 e 23? Também me associo às manifestações e da importância da ouvidoria. Eu que já passei por lá, tribunal que ganhou um prêmio nessa área de ouvidoria, prêmio nacional, e dar os parabéns à Sua Excelência por esse esforço que vem fazendo. Eu sei que é difícil ir a todo o estado do Amazonas, nós que percorremos muito esses municípios, sabemos as dificuldades que tem para chegarmos aos mais distantes rincões aqui do estado do Amazonas. Parabéns. Excelência. Presidente, me associo Pois não. também às parabenizações ao conselheiro não. Érico e ao conselheiro Júlio Pinheiro por suas ações na área ambiental. Ok. Conselheiro. Pronto, é isto que eu ia dizer. Acompanho os colegas na manifestação ao trabalho do conselheiro Júlio Pinheiro e ao do doutor Érico. Senhor presidente, Pois não? eu também me associo às parabenizações e, aproveitando a oportunidade, quero dar conhecimento a esse Tribunal Pleno e ao órgão ministerial aqui presente, que concediu no dia 9 medida cautelar nos autos do processo 534/2019, que questiona indícios de irregularidades, ou que aponta indícios de irregularidades no pregão eletrônico 232/2019 da Controladoria, da Comissão Geral de Licitação. O objeto do pregão é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de pediatria. Então, abri prazo para a oitiva dos responsáveis. É o registro. Não havendo mais nada, indicação de propostas, distribuição.
Tu vais se manifestar nisso? Conselheiro Júlio Cabral. Conselheiro Júlio Cabral, lote 7. Também acho. Conselheiro Júlio Pinheiro, É um voto visto lá do coisa, mas eles são Lote 2. Conselheiro Érico, lote 9. Conselheiro Josué Filho, 6. lote 6. Conselheiro Ari Moutinho, 3. lote 3. Conselheiro Mário de Mello, lote 8. Auditor Mário Filho, lote 1. Auditor Alípio, lote 4. Auditor Luiz Henrique, lote 5. Passamos a julgamentos adiados. Nós temos 5 processos na pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos o processo número 1526, com vista para o conselheiro Mário de Mello, sem manifestação no sistema. Dessa forma, registro o impedimento do auditor Alípio. Inicialmente, passa a palavra ao relator. Excelência, está pacificado. Não houve manifestação Ok. do conselheiro Mário. Aprovado. Processo. Pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Temos 4 processos. No primeiro processo, número 2416/2018, houve vista do conselheiro Érico. Contudo, não há manifestação no sistema. Dessa forma, registro o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. Dou por aprovado o processo. No segundo processo, houve vista do conselheiro Érico também, contudo, não há manifestação no sistema. Registrando o impedimento do conselheiro Ari Moutinho, também pacificado, dou por aprovado. Terceiro processo, de número 15.358/2018, não houve vista do conselheiro Érico, contudo, não há manifestação no sistema. Registro. Excelência, tem impedimento do conselheiro Érico e vista do conselheiroÉrico. Pelo menos ele fez o destaque, depois ele viu que ele estava Que estava impedido, impedido. excelência. Nesse aqui. 15.358. É o 15.358. Aprovado o processo no quarto processo, é o 2.908/2018, com vista para o conselheiro Érico, sem manifestação no sistema, também pacificado por aprovado. Os processos da pauta do... Não, excelência, desculpe. O processo 2416/2018, Vossa Excelência colocou em discussão? Foi o primeiro. Mas esse eu tenho uma manifestação. Então, ainda em discussão, processo 2.416/2018. Peço desculpas a Vossa Excelência por não ter prestado Com a atenção. palavra, inicialmente, o relator. Esse processo, Excelência, é de uma consulta realizada na forma regimental pelo senhor Diego de Assis Cavalcante, que foi procurador adjunto do município de Iranduba, referente à orientação quanto à aplicação dos recursos do Fundeb. Na verdade, o conselheiro Érico pediu vista desse processo, mas no processo não houve nenhuma manifestação. Concluí que Vossa Excelência não tinha nenhuma objeção a fazer com relação ao mérito proposto por mim nesta consulta. Eu falei os Eu registro. primeiros dias de setembro. Conselheiro Érico. Exato, Excelência. A questão é que, a mim parece que o consulente não tem legitimidade para fazer a consulta. Ele é procurador adjunto do município de Iranduba. O nosso regimento interno prevê as autoridades que possuem essa legitimidade, e eu não consegui visualizar legitimidade a este senhor, procurador adjunto. E a minha preocupação é a seguinte: o regimento amarrou um número taxativo de pessoas legitimadas para consultar o tribunal, porque as consultas do Tribunal de Contas têm caráter vinculativo para o tribunal.
né? E se nós formos dar a resposta a todo mundo que nos pergunta, nós vamos aqui criar uma situação difícil para o tribunal, no meu modo de ver. Então nós temos que ter cuidado com isso. Não houve, eu até procurei ver se havia uma autorização ou ele estava representando o prefeito de alguma forma, não foi o caso. Então, a minha objeção apenas em responder a essa consulta é esta, de que ele não tem a legitimidade para tanto. E adianto que meu voto é nesse sentido, que não se deva responder por falta de legitimidade do consulente. Em discussão, Senhora Presidente, peço a palavra. conselheiro relator. Pois é, conforme disse, eu entendi que não havia manifestação nenhuma de mérito com relação a esse processo. Todavia, por que eu decidi enfrentar a questão? Primeiro, conforme disso, a questão foi postulada pelo procurador adjunto do município de Iranduba, ou seja, a função está ligada à municipalidade. Segundo, por uma questão do princípio da simetria, o artigo 274 aqui do nosso regimento interno relaciona as pessoas que são legítimas a propor consulta ao tribunal. E entre essas autoridades está o Procurador-Geral do Estado. Então, por uma questão de simetria, volto a dizer, seguindo o princípio da simetria dos entes federativos, e nós vivemos numa federação, entendo como extensivo ao procurador adjunto do município, repito, do município de Iranduba, essa legitimidade. Não vejo por que não acolher a discussão em tese feita pelo senhor consulente nos autos desse processo. Essa foi a razão, Excelência, em síntese, porque não vi nenhum óbice com relação a essa questão. Eu registro. Em discussão, conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro está impedido. Conselheiro Érico. Conselheiro Josué. Eminente presidente, eu prestei bem atenção. Lamentavelmente, eu tenho que me submeter ao decano, na precedência, mas eu teria uma conciliação. Já está no mérito que a consulta pode ser feita. É por quem deve ser feita. O voto do conselheiro Alípio pode ser no sentido de que o procurador faça através do prefeito. E está resolvida a questão. Mas se trata de procurador. Todos os caminhos levam a essa resposta, que quanto ao mérito não há dúvida. Só é uma ponderação. Procurador é adjunto. Que eu faço, Vossa Excelência. Conselheiro Ari. Eu acho que o conselheiro Josué ele traz uma preliminar, né? Nós temos que votar a preliminar do conselheiro Josué. Eu acho que que esse é o primeiro ponto a ser discutido. É para que a precedência não haja. A consulta vai ser respondida. Agora, quem pede a consulta? Por que não o prefeito? Até por uma questão de hierarquia, não apenas pela determinação. Mas aí teria que retirar de pauta o processo, não é, Excelência? Bem, e não conhecer da consulta, que é a proposta do conselheiro Érico. Eu creio que ele tem que sair de pauta, porque ele vai ser comunicado. Não, mas eu vou atrasar mais ainda. Porque eu não sei o que tipo de consulta é. Vou colocar em pauta a proposta do conselheiro Josué, que é retirar de pauta para o prefeito entrar pedindo. A resposta está pronta já. Conselheiro. Para não haver Josué. Precedência. Eu continuo com o relator, Excelência. Conselheiro Ari. Eu voto com a preliminar do eminente conselheiro José Cláudio de Souza, filho, para não estabelecer e não abrirmos uma precedência em relação ao tema. Conselheiro Mário de Mello. Comungo com o conselheiro Josué, Excelência. Então, na minha opinião, dá no mesmo, né, conselheiro? Sim, a consulta retorna via prefeito, está pronta a consulta.
Então, É só o requerente, não vai mudar nada. vamos retirar de pauta e vamos apensar o pedido do prefeito na consulta. Perfeito. Foi aprovado, né? Por maioria, para o conselheiro retirar de pauta o processo. Pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral, temos 7 processos. No 4º processo de número 10.821, 2018, temos embargo e declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Obrigado, presidente. Qual o número do processo? É o 10.821. Presidente, trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Davi Nunes Bermegai, prefeito do município de Benjamin Constant, à época. Após análise dos embargos, não vejo obscuridade, contradição, tampouco omissão que pudesse dar asa ao seu provimento, portanto, o Ministério Público é pela negativa de provimento. Pacificado, dou por aprovado o processo. No 6º processo de número 2080, 2018, temos também embargo de declaração, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. Passa a palavra ao Procurador do Ministério Público para a manifestação. Não, pauta do conselheiro Júlio Cabral. Senhora presidente, não haverá uma sustentação oral? Não seria o caso, então, de nós invertermos para dar prioridade aos advogados que estão aqui? Pois não, excelência. Conselheiro convocado ali. Tá, um minutinho Os só. conselheiros concordam com isso? Como nós temos sempre feito. Perfeitamente, Pleno eu acho que nós precisamos resolver essa questão. Vamos só Deveria ser terminar a uma pauta prática, aqui né? do Uma conselheiro prática. Júlio Cabral, a gente imediatamente passamos. O 6º processo, embargo de declaração. Obrigado, presidente. Embargo de declaração oposto pelo senhor Raimundo Carlos Góes Pinheiro, em razão de suposta omissão no acordo utilizado. No entanto, após análise, não vislumbrei omissão, obscuridade, tampouco os documentos apresentados pelo embargante têm o condão de modificar ou conferir a alteração sugerida. Portanto, o Ministério Público é pela negativa de provimento nos termos do eminente voto do conselheiro relator. Pacificado, aprovado os processos. Nos demais processos, não há destaque, dou por aprovado. Passamos à pauta do auditor Alípio para... Não, aí não seria inversão de pauta, excelência. Seria só o único processo que tem sustentação, não é isso? Exato. Exatamente, pauta... é isso que eu estou fazendo, excelência. Vamos para o processo de número 1553, 2014, da pauta do auditor Alípio Filho. Com a palavra o auditor. Obrigado, excelência. O processo trata de prestação de contas da Secretaria de Estado de Infraestrutura, a CEINFRA, exercício de 2013, sob a responsabilidade da senhora Valdívia Ferreira Alencar, secretária de Estado e ordenadora de despesa à época. Esse processo, excelência, já veio a julgamento a este tribunal e, por proposta do conselheiro Érico Xavier de Terro Silva, foi feita e acatada por esse tribunal, foi feita a notificação das empresas no âmbito de 16 contratos que foram auditados pela ADCOP. Além dos fiscais que participaram da execução dos serviços, da supervisão dos serviços. Então foi feita a notificação, foram feitas as notificações aos responsáveis, foram feitas também as oitivas, e após análise dos esclarecimentos das justificativas apresentadas, a ADCOP exarou para relatório técnico conclusivo, sugerindo o julgamento das contas pela irregularidade, a aplicação de multa e a devolução de débitos pela ordenadora de despesas outrora referida, bem como os fiscais das obras e algumas empresas que as executaram, dentre as quais
se encontra a representada aqui pelo Dr. Sérgio, que daqui a pouco vai fazer a sustentação oral. O Ministério Público de Contas, por sua vez, reitera ou reiterou alguns pontos já colocados por ele no parecer 19/14/2015 e concluiu pela irregularidade das contas, com aplicação de multas aos responsáveis e imputação de débitos a outros. Ciência ao Procurador-Geral de Justiça do Estado e condenação da gestora da CEINFRA, doutora Valdívia, a sanção do artigo 56 da Lei Orgânica deste Tribunal. Todavia, o Ministério Público de Contas fez algumas retificações em relação à sua proposta inicial. Reduziu ou retirou multas em algumas situações, em alguns contratos, e retirou débitos em outros. Em síntese, Excelência, o relatório. Com a palavra o advogado para proferir sua defesa em 15 minutos. O Dr. Sérgio Antônio Gonçalves Júnior. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos conselheiros, excelentíssimo relator. Nesse processo eu represento a empresa Arquitec, Consultoria e Planejamento, responsável primordialmente por produções de projetos de arquitetura e engenharia, e que hoje está fazendo a defesa nos contratos 04/2013 e 091/2012. Desses contratos, eu vou fazer uma defesa única em 2 pontos. O primeiro referente à juntada de cópia de CFIP e GFIP. Nesse ponto, a DICOP ela não acatou a defesa, alegando que seria uma documentação exigível. Contudo, a empresa Arquitec juntou no processo administrativo as cópias, conforme foi solicitado. Então, nesse ponto, a gente requer então que seja revisto o ponto não acatado, inclusive porque, de forma contraditória, mais à frente, a própria DICOP, ela afirma que, quanto à comprovação do recolhimento de FGTS e INSS, as declarações GFIP e CFIP já constam no presente processo. Então, tanto no contrato 04, quanto no contrato 91, essa documentação já está presente no processo. O outro ponto, que também é comum aos 2 contratos, é quanto à adoção do cálculo referente ao BDI, em que é feito um cálculo pela DICOP, em que a empresa entende que não foi adotado o valor correspondente ao K1, mão de obra mensalista, que isso influencia diretamente no cálculo feito pela DICOP, porque se aplicou uma database com o K diferente do que deveria ter sido aplicado para coordenador geral, que é um funcionário mensalista da empresa, o que teria causado então a diferença de valores presente nesses 2 contratos. E agora eu vou falar especificamente de um item que traz maior surpresa para a empresa, que é um suposto superfaturamento em um aditivo referente a um estudo arqueológico de licenciamento ambiental. No item 13.5.1, o relatório da DICOP é bem claro ao demonstrar que ocorreu um erro na fase pré-licitatória, em que os produtos que deveriam estar contidos no edital de licitação foram falhos. E agora, nesse relatório, ainda tenta se imputar à empresa uma obrigação de ter conhecimento de um documento que não fazia parte do edital. Consta aqui no relatório que a CEINFRA, junto com o IFAM, estavam em tratativa a respeito da licença prévia para fazer o empreendimento do Sharp. E que o edital foi para licitação no dia 13/6. E que somente depois disso houve uma licença prévia emitida pelo IPAM.
E no dia 21/6, houve um termo de referência em que trazia as obrigações desse contrato, desse termo de licença prévia. Ora, o edital já estava na praça, já se sabia quais seriam os documentos quando a licitante entrou, e agora não se pode imputar à licitante a necessidade de saber quais são as tratativas que estavam sendo feitas por órgãos do governo. A própria DICOP elenca aqui de forma bem clara que a licença condicionava os itens 8 para que a CEINFRA apresentasse o estudo ambiental. Ocorre que durante o interstício entre o edital e a assinatura é que houve a concessão da LP. Então, como a empresa poderia ser imputada de forma concorrente com uma obrigação que era do próprio órgão, de ter todos os documentos necessários ao lançamento do edital? A empresa, após vencer o edital, assina o contrato em novembro e somente aí, analisando documentação e as exigências, percebe em que há um produto que não foi precificado e que não estava presente anteriormente e pede um aditivo contratual. E esse aditivo foi pedido porque, em conversa com os próprios auditores, foi demonstrado que aquilo não existia dentro de um contrato anterior. E, sendo obrigação da empresa aceitar até 25% de aditivo, sendo também um interesse público na continuidade daquele contrato, a empresa então pediu o aditivo para a execução de um projeto arqueológico, que não é uma função da empresa. Ela faz projetos de arquitetura e engenharia e existia uma necessidade pontual para se cumprir uma obrigação de uma portaria que veio posterior ao edital. Então, nesse ponto, a empresa então pede a reconsideração, pois não seria crível que a gente também, como empresa, precisasse inclusive verificar os documentos que nem existiam durante a licitação. Que aí, nesse momento, então, você recebe um contrato e o que vier junto com ele, o que foi gerado posteriormente, também passa a ser obrigação da empresa, sem que ela possa pedir um aditivo, sem que ela tenha recompensação econômico-financeira. Então, essas são as ponderações da Arquitec e agradeço aqui a palavra. Cumprimento aqui o doutor Sérgio pela exposição. E com relação ao primeiro item postulado, em suas razões, referente às guias da GFIP, guias de recolhimento, eu já as acato aqui de pronto, com relação a essa questão. Reitero que essa irregularidade, conquanto posta por Vossa Senhoria, ela não foi objeto de nenhuma declaração em alcance aqui por conta deste relator. Ou seja, no exame de mérito da matéria nós não acolhemos essa propositura. Mas, em todo caso, eu aqui reitero e acolho o seu posicionamento. Em relação ao segundo ponto posto por Vossa Senhoria, que diz respeito ao BDI, aqui tem uma questão um pouco mais complexa, mas que eu vou tentar simplificar. O BDI, como todos sabem, é a bonificação, e são bonificações e tem a ver com despesas indiretas de uma obra. Você tem em qualquer construção os custos diretos, material de construção, ferro, cimento, e você tem também o custo indireto, que esse custo indireto, então, ele é mensurado pelo BDI. A partir dessa mensuração é que eu vou, então, ou que a empresa que faz a proposta de execução da obra monta o seu preço de venda do seu serviço. A DICOP, no caso, e aqui eu já me filio a esse entendimento, o que ela questiona é que o BDI de 25, só relembrar aqui, de 25% foi aplicado de forma linear, ou seja, sobre o preço de venda como um todo.
quando, na verdade, ele deveria levar em consideração ou ser aplicado de forma fracionária, de forma individualizada, dependendo do item da despesa que compõe indiretamente os custos da obra. Então, por exemplo, a própria DICOP faz aqui referência a uma fórmula em que, nessa fórmula, ele chama de fator K. E esse fator K ele é dividido em vários blocos, alguns blocos de despesas que compõem as despesas indiretas, os custos indiretos de uma obra. Por exemplo, os encargos sociais, ele chama de K1. A administração central da empresa de consultoria, ele chama de K2. A remuneração bruta da empresa de consultoria, K3, e assim sucessivamente. São, ao todo, 4 Ks. Né? Ainda tem o K4, que é o fator relativo aos tributos. O que a DICOP quer, o que ela questiona, eu vou reproduzir aqui o texto que foi colocado no relatório da DICOP, muito bem lançado, inclusive. Ela diz o seguinte: tais valores, repito, que foi aplicado de forma linear, devem ser dispostos pelos custos incorridos pela empresa contratada durante um determinado período, com salários de todo o pessoal administrativo e técnico lotado ou não na sede central. Ele está falando aqui do K2. No almoxarifado central da empresa, na oficina de manutenção geral, a título de prolabore de diretores, viagem de funcionários a serviços, veículos utilizados nos trabalhos, aluguéis, consumo de água, de energia elétrica, telefonia fixa, enfim. O que ela pediu aqui é que deveria haver, e com isso eu concordo, uma planilha que discriminasse esses itens e, a partir daí, ser aplicado não linearmente, mas individualmente, de forma segregada, esse BDI. O BDI não se está dizendo que o BDI não é cabível, não é cabível da forma que foi aplicado. Precisaria então ser amparado por uma planilha para então ser corretamente calculado. E disso resultou, identificado pela DICOP, um valor de 17.346 e fração, a título de glosa, e foi imputada, da qual foi imputada a empresa que Vossa Senhoria representa, juntamente com a senhora, solidariamente com a senhora Valdívia Ferreira Alencar, secretária de Estado. Então, o questionamento em síntese, o questionamento sintético da DICOP é que deveria ser aplicado de forma planilhada esse BDI. E no instante que foi calculado de maneira linear, aí se incorreu nesse débito. Com isso eu concordo. Eu acho que tecnicamente é sustentável. Estou convencido de que essa é a metodologia correta, ou seria a metodologia correta, até porque estamos no Brasil, no país, enfrentando aí ou passando por ventos de transparência pública. Eu não posso apenas fazer um cálculo global e pagar indiscriminadamente um determinado valor, uma vez que se trata de dinheiro público. Precisa ser planilhado, precisa ser demonstrado. Então, esse meu ponto de vista eu mantenho, acolhendo a propositura. Com relação ao superfaturamento, que Vossa Senhoria então colocou, eu vou aqui rapidamente reproduzir também, que está bem lançada, parte do posicionamento aqui da DICOP. Então, o que ele diz é o seguinte: o contrato 91/2012 da CEINFRA, ele foi assinado em 1º/11/2012. Ele já adivinha de um projeto básico deficiente e desatualizado. O que acontece, senhores, é que os projetos básicos no Brasil, geralmente, e hoje pela manhã eu estava assistindo uma reportagem que tratava da transposição das águas do Rio São Francisco, que custou 8 bilhões e frações na parte leste e que até hoje não entrou em funcionamento. Então, o que acontece é que se descreve de forma deficiente o projeto básico.
consequentemente você vai executar de forma errada. E isso é useiro e vezeiro, é comum no setor público no Brasil. Sempre nós temos enfrentado essa questão aqui no Tribunal de Contas, e isso não somente aqui no Tribunal de Contas, isso é no Brasil todo. Isso é comum, infelizmente. Esse projeto básico produziu, então, o termo aditivo, que também se ressentiu dessa mesma anomalia, ou seja, deficitário. E ele prossegue aqui, a ADICOP, na sua explanação, que o contrato foi assinado menos de um mês após a assinatura do contrato. O aditivo foi assinado menos de um mês após a assinatura do referido contrato. Ou seja, foi assinado o aditivo em 26/11 e o contrato dia 1º/11. E a empresa solicita aditivo para majoração do contrato, né, em 606 mil e fração. Aí ele continua aqui pontuando. É mister salientar que o próprio memorando circular número 14/2012, DEPAN, em seu item 6, esclarece com propriedade. Neste sentido, a portaria IFAM 230/2, acertadamente, não faz qualquer menção à eventual dispensa de submissão de projeto de pesquisa arqueológica. Ao contrário, faz clara referência à portaria IFAM 7/88 e considera ainda em sua introdução o disposto na portaria IFAM 7/88, que trata do ato de outorga para executar projeto que afete direto ou indiretamente sítio arqueológico. Portanto, sempre caberá a necessidade de submissão de projeto de pesquisa e, por consequência, avaliação e, nos casos de deferimento, publicação da portaria no Diário Oficial. Este procedimento é obrigatório para que possa ocorrer pesquisa arqueológica que tenha por objeto a manifestação do IFAM visando a obtenção de licenças ambientais, mesmo aquelas que não realizarão intervenções em subsolo e que não descaracterizarão qualquer evidência arqueológica. O que se conclui que a alteração ocorrida foi de procedimento e não de novo regramento que anteriormente não se poderia prever, ou ainda desfazendo a tese proposta pelos responsáveis, no caso o arrazoado encaminhado ao tribunal, de fato novo e imprevisível. Não há fato novo nem imprevisível, justificáveis ao aditivo proposto que procedesse a administração a alterar o contrato nos termos do artigo 58.1 da Lei de Licitações e Contratos. Concluindo, sendo assim, a ADICOP ratifica, e eu também me encaminho nessa linha de entendimento, ratifica o entendimento que é indevida a alteração de contrato, sem justificativas prévias, detalhadamente, que justificasse o aditivo. E ainda as modificações de um contrato não podem ser entendidas como atos necessários a corrigir grandes falhas de projeto ou para suprir omissões nas especificações de serviços nas etapas iniciais da contratação, até mesmo porque a Lei de Licitações exigiu para o início do procedimento a existência de projeto básico que caracterizasse com precisão necessária e suficiente o objeto a ser contratado. Então, a ADICOP, com esse fundamento, não acatou as razões postas pela empresa, e nessa linha de entendimento eu também me encaminho conforme já me referi anteriormente. Em síntese, Excelência, com base então nessa análise apertada da propositura feita pelo Dr. Sérgio, é que, quanto ao mérito, eu acolho parcialmente relativamente às guias da GFIP, e quanto aos demais pontos suscitados, eu sou pelo não acolhimento data máxima vênia de vossa propositura. Então, com base nisso, eu também me encaminho para julgar irregular esse hemovoto, ou proposta de voto no caso, julgar irregular a prestação de contas da senhora Valdívia Ferreira Alencar, exercício 2013, em razão de diversas irregularidades praticadas nos 16 contratos objeto de análise da nossa ADICOP, considerar em alcance a mesma responsável, juntamente com, no valor aqui de 47.430, a gente, além de
não somente ela, mas também outros responsáveis, senhora Isabel Cristina Duarte, fiscal da obra, a empresa Politrate Comércio e Representações de Serviços, e considerar também alcance em outras que eu vou me permitir também não descrever, uma vez que já está posto na pauta eletrônica, considerar em alcance os demais responsáveis arrolados nesse processo em cada contrato aí analisado pela DICOP. Tá? Então, no final, aplicação de multa aos responsáveis, inabilitar a senhora Valdívia Ferreira Alencar por 5 anos para o exercício de cargo em comissão, por função de confiança, na esteira do que determina o artigo 54 da Lei Orgânica deste Tribunal, comunicar ao Ministério Público do Estado, com remessa de cópia da documentação pertinente às obras inspecionadas pela DICOP, e comparecer e esta proposta de voto, juntamente com o acordo que vier a ser proferido. E determinações à origem. Essa é a proposta de voto. Essa é a proposta de Vossa Excelência. Em discussão. Senhora Presidente, eu quero registrar meu impedimento nesses autos. Ok. Impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. Como voto do conselheiro Júlio Cabral? Por não? Se me permite, eu gostaria de alguns esclarecimentos. Sobretudo no que diz respeito ao termo aditivo, eu gostaria de saber se o relator pode me esclarecer o seguinte: se estão comprovados nos autos os pagamentos feitos à empresa pelo termo aditivo. Sim. Na verdade, a DICOP aqui é uma questão mais jurídica. Em função de... Estão comprovados. Em função de... O que a DICOP questiona é que, em função de o termo aditivo ter nascido num contrato cujo projeto básico estava viciado, o termo aditivo também foi alcançado por esses vícios. E, por conta disso, ela não reconhece as despesas realizadas debaixo do termo aditivo. Bom, então era isso que eu queria saber. Houve um termo aditivo, a empresa foi contratada, ela deve ter realizado o serviço. É serviço ou obra de engenharia? Serviço. Bem, deve ter realizado o serviço e os pagamentos foram feitos. Bom, então é necessário. Primeiro, Excelência, e eu estou argumentando para depois votar. No momento próprio voto, mas quero argumentar. Primeiro, eu quero dizer que, para mim, vejo com imensa satisfação que a nossa decisão anterior foi muito importante e absolutamente correta. Porque com a notificação que foi produzida neste processo, pelo que posso ver, e com a chamada ao processo das empresas, muitos esclarecimentos foram prestados. E muito do que se iria imputar à gestora vai se deixar de imputar, porque eu tenho visto, aliás, excelente trabalho da DICOP. Vendo aqui rapidamente o relatório, quero parabenizar a diretoria pelo excelente trabalho feito. Excelente trabalho de análise, pontual, nada superficial e que nos dá segurança para decidir. Gostaria de registrar o meu contentamento e as minhas parabenizações à diretoria de controle de obras públicas do tribunal. Pois bem, aquela notificação, ou estas notificações feitas em decorrência da decisão anterior deste tribunal, permitem hoje, pelo que estou vendo nesse relatório, que várias das irregularidades que iriam ser imputadas à gestora naquela ocasião estão agora sanadas, inclusive relacionadas à própria empresa que hoje se defende. Algumas das imputações que foram feitas à empresa que ora se defende estão sanadas no relatório da DICOP. Restaram estas que foram agora relatadas aqui neste momento. Bem, eu não tenho divergência quanto à proposta de voto no que diz respeito, talvez, à impropriedade do termo aditivo. De fato, e ele tem razão, termos aditivos não servem para corrigir licitações mal feitas, projetos básicos mal elaborados. De fato, é isto verdade. Termo aditivo nenhum serve para isto.
Termo aditivo serve, de um lado, quando a administração resolve aumentar o objeto contratual dentro dos limites da lei, ou diminuir dentro dos limites da lei, muito bem, ou para repactuar um contrato que foi celebrado corretamente lá no início, mas que por uma razão que as partes não poderiam prever, tem que ser equilibrado ou reequilibrado para manter aquela equação inicial. Mas a equação inicial tem que estar correta. E, de fato, neste ponto, eu não tenho por que divergir da proposta de voto de que o termo aditivo foi inapropriado, pela argumentação que apresentam os técnicos do tribunal. Porém, uma vez revelado que o termo aditivo foi feito, a empresa foi contratada, ela prestou os serviços, como é que nós vamos imputar a responsabilidade solidária à empresa? A mim parece desarrazoado. Veja que a responsabilidade solidária da empresa cabe sempre se nós demonstrarmos o seguinte: não houve o serviço e o serviço foi pago. Não houve a obra e a obra foi paga. Ou houve apenas 75% da obra, mas o contrato todo foi pago. Então ela tem que ser responsabilizada pelo saldo ou pela totalidade daquilo que não fez, daquilo que deixou de fazer, daquilo que fez pela metade. Estamos todos de acordo quanto a isso. Agora, responsabilizar a empresa por algo que ela fez? Nesse ponto, eu tenho que divergir. Que a empresa seja responsabilizada de outra forma, e até naqueles outros aspectos mencionados, quando deixou de comprovar pontualmente algumas questões, concordo. Mas não, se não há prova, por isso fiz questão de perguntar ao relator, se está demonstrado que o serviço foi feito, se a obra foi feita, sei lá o que foi. Se foi, como responsabilizar a empresa? Solidariamente ao erro do gestor. E nesse caso, o próprio gestor não pode ser penalizado pelo valor da obra, no meu modo de ver. Por quê? Porque a obra foi feita ou o serviço foi feito. Responsabilizar o gestor, ele pode ser e deve ser responsabilizado porque agiu de forma errada, ao admitir um termo aditivo, ao não aprovar um projeto básico que de fato estivesse correto. Aí tem que ser responsabilizado. Concordo plenamente. E, portanto, eu encaminho, Excelência, o meu voto. Acompanho a proposta. Proposta de voto? Proposta. Acompanho a proposta de voto integralmente naquilo que não houve contestação, no que diz respeito a tudo mais que está posto, mas no que diz respeito especificamente à empresa que se defendeu aqui, eu vou parcialmente acompanhar, não deixando de reconhecer, eventualmente, alguma responsabilidade da empresa. E eu não sei dizer, senhor auditor, quais foram além do superfaturamento, persiste o quê em relação à empresa? Basicamente, foram esses 3 pontos, esses 3 valores, esse último que nós estamos debatendo há pouco, e mais 2 valores que são mínimos, né? 4 mil, que é referente ao BDI, que eu falei ainda há pouco. 4 mil dá 17 mil em fração. Basicamente essencialmente foram esses que envolveram. E que neste ponto os órgãos técnicos encontraram divergências ou não, a planilha não demonstra a regularidade. Isso. Neste ponto acompanho Vossa Excelência, mas não posso acompanhar no que diz respeito à devolução do valor total daquele termo aditivo, pelas razões que já expus fartamente aqui. Excelência, eu tenho uma ponderação a fazer, por dever de ofício até, é que eu notei aqui no voto, até uma questão de teria que analisar materialmente, é porque eu vendo aqui o relatório da ADICOP, ela imputa um valor de 606.507. E mais para frente, apareceu um valor aqui de 640.025. Então tem um erro material aí que nós precisamos ver. Esse é um ponto. Eu gostaria de pedir ao plenário, então, já que me parece, falta acolher os outros votos, o plenário se encaminha à acolhida da proposta, mas no tocante a esse item, eu gostaria de retirar de pauta para analisar esse ponto
e em seguida retornar, sem prejuízo ao doutor Sérgio Antônio, que já teve a sua oportunidade de defesa concedida, só para me certificar, uma vez que se tratam de valores, então, que vão ser imputados. Há um problema que eu identifiquei ainda há pouco. Essa seria a propositura, Excelência. E nesse caso, eu poderia inclusive também avaliar e reavaliar a propositura de Vossa Excelência, no sentido de também acolher, mas eu precisaria analisar esse ponto e com ele analisaria a propositura de Vossa Excelência. É uma proposta que eu faço para conciliar. Em discussão. Senhora Presidente, senhor auditor, que encaminha a proposta de voto, eu entendo de bom tom que retire de pauta para fazer as ponderações devidas. Eu teria só um questionamento, se essa questão do BDI, ela foi seguida dos demais contratos ou exclusivamente deste contrato? Deve ter uma sequência, deve ter uma base legal, tipo tabela SINAP, como é que é aplicado? Ou se foi exclusivamente identificado como regra, como me socorre o conselheiro Érico, se a regra existia do equívoco, do erro, do dolo, da má-fé, enfim, como queiram, por parte da Secretaria, eu também entendo, conselheiro Érico, que não cabe ao contratado dizer qual base de cálculo tem que ser exercida num contrato que ele é submetido num processo licitatório. Fica aqui essa dúvida no retorno dos autos a esse Tribunal Pleno, para que nós possamos também aclarar se isso ocorreu especificamente nesse contrato ou se foi uma regra praticada por aquela gestão à frente da Secretaria. Então, retirada de pauta. Mas antes de retirar de pauta, eu gostaria de deixar o meu voto já lavrado. Até porque, neste momento, a única empresa que compareceu a esse julgamento foi esta. E, ao retornar o processo, eu, da minha parte, não admito mais outra defesa. Claro. Não é? Então, eu não vou admitir outra defesa, porque o momento foi este, o processo já é longo, já não por culpa do relator, frise-se, não é responsabilidade dele neste caso. Nós mesmos decidimos notificar, e eu não me arrependo daquela decisão que foi puxada por mim, porque nós estamos vendo aqui o resultado prático disto, não é? Nós eliminamos, de fato, algumas questões que seriam imputadas injustamente à gestora, mas, por outro lado, eu de pronto já declaro meu voto aqui, nos termos da proposta que foi feita, com esta observação em relação a esta empresa no que diz respeito ao termo aditivo. Não deve haver solidariedade quanto ao valor do termo aditivo, sem embargo de haver outra qualquer punição relacionada a outros aspectos dos outros contratos relacionados à empresa. Nessas questões do BDI que não estão, para mim, resolvidas, sanadas, não é? Mas declaro desde já o meu voto sobre este processo. Senhora Presidente, apenas para responder ao questionamento do conselheiro Arimotinho, houve também problema em outros contratos envolvendo o BDI. Então, na verdade, a imputação do débito, ela alcançou outros contratos e outras empresas, não somente estas aqui representadas pelo Dr. Sérgio. Ok, retirada de pauta. Voltando à pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor... Pois não? Não, só para retirar de pauta, Excelência, em que pese tem sido uma praxe o tribunal ir pelo caminho adotado nesse processo de número 10857, na questão de segurança jurídica e as vantagens relativamente às decisões das câmaras. Eu, hoje de manhã, relendo os autos, eu tive, relendo o voto, relendo as manifestações, eu tive uma dúvida, eu vou retirar de pauta, para que não passe
desapercebido exatamente um ponto que eu considero importante aqui, em que pese o conselheiro Érico ter sido vencido nesses autos. Eu vou retirar esse processo de pauta. Então, retirado de pauta o processo citado pelo conselheiro. Temos 20 processos. No 13º processo, de número 10.857, de 2019, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Não, eu retirei o 10.857. Então ele retirou de pauta. E repito, o 13º tem sido processo. voto vencido, mas especificamente encontrei uma questão a ser melhor analisada, que eu vou dar uma checada direitinho. Ok. No 18º processo, de número 12.414, de 2019, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico, registrando o impedimento do conselheiro substituto Luiz Henrique. Passa inicialmente a palavra ao relator. Senhora presidente, nesse processo especificamente, a rigor, se nós fôssemos considerar o formato do recurso, na forma do recebimento do recurso, eu iria pelo não conhecimento, mas em se tratando de uma situação que levará posteriormente a parte a eventuais recursos futuros, eu vou acompanhar a propositura do destaque do Sua Excelência o relator. Com isso fica pacificado. Então, pacificado, aprovado o processo. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos 6 processos, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 8 processos. No 4º processo, de número 10.017, de 2018, há destaque do conselheiro Érico. Portanto, passo a palavra ao relator. Permissão, conselheiro Érico, para acolher a parte fundamental do vosso voto, como o meu, no que tange a remeter para a prestação de contas do exercício em tela de 2017 do prefeito Clóvis Moreira Saldanho, de São Gabriel da Cachoeira, no extremo sul do Amazonas. Eu acolho quanto a remeter, mas eu não o considero revel. Me perdoe a franqueza, eu considero o prefeito mal educado, que ele poderia responder à representação, mesmo com a inexistência de qualquer licitação em 2017 ou 2018 no setor de transporte. Ele apenas não respondeu, o direito dele ser mal educado. Mas vamos remeter para as contas. Conselheiro Érico. Estamos de acordo, né? Tá? Então, pacificado, aprovado o processo. No 6º processo, de número 14.736, 2018, há destaque do conselheiro Érico também, portanto, passa a palavra ao relator. O recorrente insurge-se contra uma decisão da 2ª Câmara, que deu a legalidade da sua aposentadoria, mas ao calcular as vantagens que auferiu por 360 horas em curso de especialização, o fez somente sobre o seu vencimento básico, ou seja, vencimento no singular. E ele pleiteia, e a área técnica e eu, nos contrapondo ao doutor Ademir pela Procuradoria, achamos que ele tem toda a razão, porque já foram julgados centenas de processos desse jaez, como, por exemplo, de 2017, o 12.731, 12.520, 13.400, e adentra para 2018, 10.381. Então, a minha proposta de voto é que seja acolhida a reivindicação do militar pelos cálculos serem feitos no plural, ou seja, sobre seus vencimentos. É apenas um reparo. Não mudou mérito, só muda cálculo. Conselheiro Érico, com a palavra. Excelência, o meu destaque está feito, eu estou acompanhando o Ministério Público. Ok. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Com relator, excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro? Acompanho o relator, excelência. Conselheiro Ari? Com relator. Conselheiro Mário de Mello? Com relator, excelência.
Por maioria, aprovado o processo. O Procurador-Geral do Ministério Público está pedindo vista do processo 11.197 de 2014. É uma honra. Segunda da pauta do conselheiro Josué. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Excelência, só para aqui me consta 1.197, é 11.000, é? É 1.000. Eu entendi 11.000 que ela falou, mas tudo bem. Tá. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, temos 12 processos. No terceiro processo, o de número 13.759 de 2017, temos embargo de declaração. Dessa forma, registro o impedimento do conselheiro Júlio Cabral e passa a palavra ao Procurador-Geral para a manifestação. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração posto pelo senhor Antônio Irande Souza Lima, na época prefeito do município de Boca do Acre, e após análise dos autos não vislumbrei omissão, obscuridade e tampouco contradição no acordo utilizado. Portanto, o Ministério Público é pela negativa de provimento. Pacificado, excelência. Pacificado, aprovado o processo. No quarto processo, o de 2.516 de 2017, também temos embargo de declaração. Dessa forma, registro o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro e Júlio Cabral e passo a palavra ao procurador para a manifestação. Da mesma forma, excelência, acompanho o voto do eminente relator conselheiro Ari Moutinho pela negativa de provimento. Pacificado, aprovado o processo. No sétimo processo, de número 1753, 2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, registro o impedimento do conselheiro Josué Filho, conselheiro Érico e auditor Alípio Reis. Passo a palavra ao procurador para a manifestação. Não há omissão, não há contradição, não há obscuridade que pudesse dar ao provimento dos embargos opostos pelo embargante, excelência, pela negativa de provimento. Pacificado, aprovado o processo. No oitavo processo, de número 2.340, 2018, há destaque do conselheiro Érico. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Reis e passo a palavra ao relator. Eu entendo, senhora presidente, que eu mantenho meu posicionamento. O conselheiro Érico acompanha o órgão técnico, o Ministério Público, mas eu mantenho meu posicionamento. Em votação, como vota o conselheiro Júlio Cabral? Com destaque, excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro? Com destaque, excelência. Conselheiro Josué com o relator. Conselheiro Mário? Relator, excelência. Eu voto com o relator. Passo a pauta do conselheiro Mário de Mello. Temos 14 processos. No terceiro processo, de número 11.437 de 2017, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passa inicialmente a palavra ao relator. Versos autos, excelência, acerca da prestação de contas anual do Centro da Central de Medicamento, a SEMA, referente ao exercício 2016, de responsabilidade do senhor José Arnaldo, período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2016, e da senhora Andreli, período de 1º de junho a 31 de 12 de 2016. Após instruções processual, a DICAM sugeriu que fossem julgados regulares as contas do senhor José Arnaldo, irregulares a conta da senhora Andreli, com aplicação de multa e recomendações. O parquê acompanhou na íntegra esse entendimento, acrescentando recomendar à atual gestão da SEMA a adoção de controle de estoque de medicamentos, seleção de programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação. Isso é um breve resumo, excelência, e peço autorização já para proferir meu voto. Ou não? O destacante, adotando o parecer do Ministério Público de Contas com razões de decidir manifestou-se no sentido de julgar irregular as contas
da senhora Andreli, e aplicada em multa no valor de R$ 13.654,39, em face das irregularidades não sanadas desse feito. Após detido o exame dos autos, verifiquei que as impropriedades não sanadas configuram apenas como falhas formais, não maculando as contas, devendo, portanto, ser objeto de recomendação à atual gestão da SEMA, tendo em vista a atuação pedagógica desta Corte. Dessa forma, manifesto-me em concordância parcial com o parquê e a unidade técnica pela regularidade das contas do Sr. José Arnaldo e regularidade com ressalva das contas da senhora Andreli, com recomendação à atual gestão da SEMA. É como eu voto, Excelência. Com a palavra ao conselheiro Érico. Excelência, eu acompanho o Ministério Público. Estamos de acordo quanto à primeira parte da prestação de contas, mas quanto ao período entre junho e dezembro, eu voto pela irregularidade e aplicação da multa. Conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho o relator, Excelência. Conselheiro Ari Moutinho. Com o relator. Mas o conselheiro Josué tem a precedência. Desculpe. Com o relator. Então, por maioria, aprovado o processo. No quinto processo de número 2658, 2017, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico, registrando o pedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. Passo inicialmente a palavra ao relator. Trato os autos, Excelência, de recurso de reconsideração interposto pela senhora Regina Fernandes do Nascimento, ex-secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania, em fase de decisão número 182 de 2017, do Tribunal Pleno, exerada nos autos no processo número 1150 de 2013, que julgou pela procedência da representação com aplicação de penalidades à recorrente. A unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram pelo conhecimento do recurso, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se as disposições da mencionada decisão. Nós entendemos que o presente feito tem como matéria de discussão os pagamentos realizados em duplicidade da senhora Regina Fernandes de Nascimento, servidora efetiva da Câmara Municipal de Manaus, no cargo de técnico legislativo municipal, ocasionado pela disposição das referidas servidoras ACEAs. Da detida análise nos autos, verifiquei que o pagamento da remuneração recorrente pela Câmara Municipal de Manaus ocorrera de acordo com a LOMAN e que o acúmulo indevido dos vencimentos se deu em virtude do pagamento irregular realizado pela SEAS, conforme elucidou a unidade técnica no caderno processual originário, não havendo aparentemente qualquer interferência da interessada sobre a definição do ônus remuneratório e a percepção acumulativa de remunerações. Constatei ainda que não havia no presente feito e nos autos originários documentos que comprovassem a forma inequívoca e má-fé da recorrente, isso é, o dolo ou culpa da servidora em locupletar-se ilicitamente das verbas da administração pública e ocasionar dano ao erário. Cumpre ressaltar que a má-fé não deve ser presumida, pelo contrário, deve ser devidamente provada, o que não ocorrera no caso em comento. Dessa forma, considerando que o pagamento acumulado se deu em fase de erro da administração pública estadual, sem que houvesse comprovadamente qualquer ato comissivo e voluntário da interessada, direcionada para a ilegalidade, entendo que o alcance imputado à senhora Regina Fernandes é irrazoável, devendo, portanto, ser excluído, ressaltando-se que o entendimento esposado acima coaduna-se com o posicionamento adotado em sede recursal, apelação, pelo ilustre desembargador Ari Jorge Moutinho, nos autos no processo 0621-882, 27.2013.8.04.001, que versa a ação sobre a ação civil de improbidade administrativa, onde concluísse pela improcedência de ação, haja vista a ausência de prova de dolo ou culpa a amparar a condenação da senhora Regina Fernandes. Portanto, diante do exposto, meu voto é pelo provimento do recurso, no sentido de excluir o alcance imputado à recorrente. É o nosso voto, Excelência. Em discussão, o conselheiro Júlio Cabral. Peço vênias ao relator. Estou com destaque, Excelência.
Conselheiro Júlio Pinheiro. Desculpa. Estou Conselheiro impedido. Josué Filho. Não há impedimento constando do seu aqui, Está sim. tá? Então o meu único que não aparece. Conselheiro Josué. Tá? Com o relator. Conselheiro Ari. Eu entendo que eu estou impedido, até porque houve manifestação nos autos, no TJ, por parte do desembargador Ari Moutinho. Eu me declaro impedido por essa razão. Ok. Até para acompanhá-lo, que eu fiz. Não, eu entendo que sim, né? Então, desempato, né? Com o relator. Eu desempato com o relator. Pauta do conselheiro convocado Alípio Excelência, Filho. questão de ordem, eu vou pedir vista desse processo. Qual processo, excelência? Este agora que Vossa Excelência ia pregoar, 157 de 2013. Pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Temos um processo e pedido de vista do conselheiro Érico Desterro. Pauta do auditor. Temos 11 processos, considerando a ausência de destaque, declara aprovado os termos da proposta de voto. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique, temos 2 processos, considerando que não há destaque, declara aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique, temos 3 processos, considerando que não há destaques, declara aprovado os termos da proposta de voto. Pauta administrativa, temos um total de 12 processos, sendo 11 de minha relatoria, o qual verifico que não foram registrados destaques. Contudo, faculto o tempo que for necessário para a manifestação por parte de Vossas Excelências. E tem um processo de relatoria do conselheiro vice-presidente, conselheiro Mário de Mello, no qual me declarei impedida. Apenas registrando as aposentadorias dos funcionários Walter Araújo de Amorim, Amaro da Silva Junho, Sandra Aurélia Araújo de Aguiar, Naide Irlane Santos, só. Então, parabenizando a todos os funcionários por ter alcançado a aposentadoria e que Deus possa protegê-los e guiar nessa nova jornada. Acompanhe a manifestação de Vossa Excelência. Igualmente. Igualmente. Eu gostaria de propor, passando a indicação de propostas ao plenário, que a nossa pauta administrativa fosse também publicada com antecedência. Pleno acordo. Da minha parte também. Né? Para que fosse na sexta-feira e na Quanto terça. mais publicidade, melhor. Todas já tinham lido. Ok? Ok. De Pelo acordo? menos nós afastamos o papel. Pois é, porque a Que maioria fisicamente foi é remetido agora sei, antes da sessão. Tá? Então, De fica acordo. proposto e aprovado essa. Passamos marcando a próxima reunião para o dia 20, a hora regimental. Obrigada, que Deus nos proteja essa semana. Amém.